Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos à nossa aula 6, medidas de prevenção e controle para exposição ao calor, do módulo 3, estresse térmico por calor, metodologia de avaliação e medidas de controle. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com vocês nessa aula. E apresento a vocês os objetivos da aula, que são interpretar os requisitos normativos presentes na norma para o gerenciamento do risco nos locais de trabalho e apresentar as medidas de prevenção e controle aplicáveis para a sobrecarga térmica. Também disponibilizo a vocês todas as referências bibliográficas que foram utilizadas para a elaboração desse conteúdo. Eu vou começar apresentando o texto da nova NR9, antes de entrar no anexo 3 dessa mesma norma. Então ela diz no item 9.5, o item dedicado às medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, que as medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais referentes a cada agente físico, químico e biológico estão estabelecidas nos anexos desta NR. Então, para calor, nós temos um anexo específico, que é o anexo 3, e lá nós teremos as medidas de prevenção e controle. Então, a norma, no texto antes do anexo, ela remete ao anexo específico, para que as medidas de prevenção e controle sejam específicas também. Então, isso é algo muito interessante, pessoal, porque o anexo vai tratar do reconhecimento, da avaliação e do controle, sugerindo ações. Então, gerou uma especificidade maior para o calor. Mas o texto da NR9 ainda diz que essas medidas de prevenção e controle devem estar em conformidade com o PGR, como vocês estão vendo grifado aqui no final. Item relevante também, pessoal, por quê? Porque as medidas de prevenção elas entram no programa de gerenciamento de riscos, em uma das partes que compõem essa ferramenta, que é o PGR, que seria o plano de ação. Então, todas as medidas que a gente sugerir, sejam medidas preventivas ou corretivas, elas entram no plano de ação até a fase de implementação. E depois que elas estão implementadas, a gente considera elas no nosso inventário de risco, e consequentemente o risco que vai ser classificado ao final da nossa avaliação, ele pode ser diminuído com a adoção dessas medidas de controle. Então a gente vai demonstrar a aplicação das medidas de controle, a existência dessas medidas de controle no inventário de risco no PGR, gerando uma redução do nível de risco. E quando nós não tivermos essas medidas implementadas, a gente vai inserir essas medidas no plano de ação do PGR. No item 9.5.3, ele fala exatamente isso, que as medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais integram os controles dos riscos do PGR e devem ser incorporados no plano de ação. Agora, mais especificamente, no anexo 3 da NR9, nesse anexo nós temos o item 4 que fala das medidas de prevenção. Então, no item 4.1, nós temos as medidas preventivas, e nós veremos em seguida as medidas corretivas, ok? Então, começando pelas medidas preventivas, ela diz que sempre que os níveis de ação para exposição ocupacional ao calor forem excedidos, devem ser adotadas pela organização uma ou mais das seguintes medidas. Então, medida preventiva quando o nível de ação é ultrapassado. Então, se isso acontecer, você identificar e isso estiver presente ali no seu inventário de riscos, quais ações a gente deve colocar no plano de ações? A gente deve colocar a disponibilidade de água fresca ou outro líquido de reposição adequado, incentivar a sua ingestão. Como profissionais de segurança do trabalho, disponibilizar água fresca potável, incentivar a ingestão da água, algo que a gente pode fazer sem problema nenhum, mas quando houver a sugestão de algum outro líquido para reposição de sais minerais e tudo mais no lugar da água, aí eu recomendo que a gente faça isso através do médico do trabalho. Ele nos ajude a primeiro identificar a necessidade disso, porque a água já é para ser suficiente. Mas se a gente entender que é uma exposição muito importante e a gente precisa de algo a mais do que a água, a gente tem que conversar sobre isso com o nosso médico do trabalho. E se o pedido vier do médico do trabalho, isso pode ser uma ação dentro do PCMSO
e daí a gente introduz essas ações também no nosso plano de ação do PGR, né? Então essa ação vai ter algum lugar, seja no PCMSO ou no PGR, mas a gente vai planejar essa implementação. Então essa é a única recomendação que eu deixo a vocês com relação a esse item, né? O básico é a água fresca e potável e incentivar os trabalhadores, né, que eles façam ingestão sempre, né, nos intervalos, né, que eles tenham ali durante a execução da atividade. E não partam para essas bebidas, né, sem que o médico do trabalho esteja ciente disso. A próxima medida preventiva que nós podemos implementar quando o nível de ação for ultrapassado será programar os trabalhos mais pesados, aqueles trabalhos acima de 414 watts, preferencialmente nos períodos com condições térmicas mais amenas, desde que nesses períodos não ocorram riscos adicionais. Então, se a gente tem uma atividade pesada, onde a taxa metabólica é alta, né, recomenda-se que a gente utilize um período do dia mais ameno. Então eu coloquei aqui até uma imagem para vocês de um trabalho que é pesado na construção civil sendo executado no período da noite. Então essa pode ser uma adoção de uma medida. Então é um trabalho muito pesado. Se for possível fazer à noite, eu vou reservar o período da noite para a execução dessa atividade. Se você, por exemplo, tem um trabalho na empresa mesmo, numa área fechada, né? Por exemplo, você vai fazer a limpeza de um forno, né? Por que não realizar isso no início do turno, programar essa atividade, sei lá, no turno às 6 da manhã, quando a temperatura é mais amena, quando o operador de uma extrusora, por exemplo, vai fazer troca de matriz, programar isso no turno da noite, onde a temperatura é amena, né? Então a gente pode ir adaptando o trabalho para deixar essas atividades com maior taxa metabólica, um trabalho de maior metabolismo, um trabalho pesado, nos períodos do dia de temperatura amena. Então, se a gente tiver essa liberdade para, junto aos responsáveis pela programação de produção e tudo mais, organizar isso, essa é uma medida de controle, uma medida preventiva importante. Então, a gente pensa nisso, passa a adotar isso quando o nível de ação for ultrapassado. Ainda nas medidas preventivas, nós temos no anexo 3 da NR9, que para os ambientes fechados ou com fontes artificiais de calor, além das medidas que nós vimos anteriormente, como ajustar a realização das atividades pesadas para os períodos do dia de temperatura amena, né, e fornecer água potável em temperatura adequada e fornecer treinamento aos trabalhadores sobre a importância da hidratação, né, nós podemos também fornecer vestimentas de trabalho adaptadas ao tipo de exposição e à natureza da atividade. Então, a vestimenta vai gerar uma interferência, né, no valor de temperatura que o trabalhador está exposto. Quando a gente faz a avaliação, né, a gente demonstra isso nos cálculos, mas na prática a vestimenta vai interferir na troca térmica do trabalhador com o ambiente, e isso pode favorecer a sobrecarga térmica, né? Então a gente pode buscar uma vestimenta que seja adaptada a esse tipo de trabalho e favoreça a troca térmica. Então, existem alguns modelos de EPIs, de uniformes, né, que favorecem isso. Até coloquei um aqui para vocês, de um uniforme que favorece a proteção do trabalhador quando ele está exposto à carga solar, melhora a transpiração, é um tipo de tecido que favorece, né, a troca térmica e melhora a sensação térmica do trabalhador e, para nós aqui, diminui a sobrecarga. Então a gente pode buscar esses tipos de vestimenta e de EPIs também, porque algumas são EPIs, né, pessoal? Apesar da norma falar vestimentas de trabalho, mas os EPIs acabam interferindo, como macacão, impermeável, né? Algumas capas aluminizadas que a gente fornece ao trabalhador. Então a gente precisa avaliar isso corretamente, pensando não somente na proteção da pele do trabalhador, mas na sobrecarga que essa vestimenta ou esse EPI podem gerar. Agora nós entramos nas medidas corretivas, que estão também no anexo 3 da NR9. Então as medidas corretivas visam reduzir a exposição ocupacional ao calor a valores abaixo do limite de exposição. Então, na medida preventiva, vocês devem ter percebido que a gente não fez nenhuma intervenção na fonte nem na trajetória,
né? Nós fizemos intervenções no trabalhador, nós fizemos ali algumas adaptações do trabalho para diminuir a sobrecarga térmica, interferindo no metabolismo, na realização da atividade e também fornecendo água, vestimenta a ele, né? Uma vestimenta melhor, que não interfira a troca térmica. Então a gente não atua na fonte. Agora, na medida corretiva, a gente atua na fonte e na trajetória. A medida corretiva ela deve ser implementada quando o limite de exposição for ultrapassado. Então, ultrapassamos o nível de ação, já entram algumas medidas. Quando ultrapassar o limite de tolerância, nós temos outras medidas. Né? Então, até conseguir implementar essas medidas corretivas, antes as medidas preventivas já devem estar em funcionamento. Né? Então, passei o limite de exposição, então só vou olhar para a medida corretiva. Não, você passou o nível também. Né? Então, olha para as medidas preventivas também, ok? Quando ultrapassados os limites de exposição estabelecidos, devem ser adotados pela organização uma ou mais das seguintes medidas corretivas. Então, vamos conhecer os requisitos aqui da norma, né, para essas medidas corretivas. A gente precisa adequar os processos às rotinas ou às operações de trabalho. E adequar esse processo significa alterar o processo, né? Colocar um processo no qual o trabalhador tem uma menor sobrecarga térmica, voltado ali à diminuição da taxa metabólica. Então, a gente precisa reavaliar a atividade desse trabalhador. Nós precisamos também alternar operações que gerem exposições a níveis mais elevados de calor com outras que não apresentem exposições ou impliquem exposições a menores níveis, resultando na redução da exposição. Então, agora que a gente já passou por praticamente todo o assunto de calor, né, vocês viram as metodologias de avaliação, acho que a gente consegue enxergar de uma forma melhor isso. Né? Então, se eu consigo, em um período de 60 minutos corridos, alternar a atividade que esse trabalhador realiza entre períodos com exposição ao maior nível de calor, para outros períodos com menor, período de exposição ao nível de calor com maior taxa metabólica, para períodos com menor taxa metabólica. Então, a gente vai utilizando o método a nosso favor, né, e dimensionando qual vai ser a exposição desse trabalhador. Então, a norma ela quer dizer isso, ela pede para a gente fazer isso. Tá bom? Então, a gente planeja essas ações, né, quando os limites de tolerância são ultrapassados. Mas, pessoal, nada impede que a gente faça isso antes, né, quando a gente já tiver ali o nível de ação ultrapassado. Né? Então, a norma ela pede para a gente olhar isso quando for ultrapassado o limite, mas a gente tem liberdade, né, pessoal, no local de trabalho para poder buscar as melhores condições para os trabalhadores. Continuando, vamos ao item C. O que mais a norma fala aqui? Nós devemos disponibilizar acesso a locais, inclusive naturais, termicamente mais amenos, que possibilitem pausas espontâneas, permitindo a recuperação térmica nas atividades realizadas em locais abertos e distantes de quaisquer edificações ou estruturas naturais e artificiais. Então a gente precisa buscar isso, pessoal, proteção do trabalhador, disponibilizar a ele um local de temperatura mais amena. E a gente pode, conhecendo o método de avaliação, ir regulando o regime de trabalho dele. Então, olha, trabalhador, você vai ficar 45 minutos exposto à fonte de calor, que seja natural, e depois 15 minutos, né, nesse abrigo, em uma atividade de sobrecarga, uma atividade de taxa metabólica menor, em uma atividade com o valor de temperatura menor. Consequentemente, a sobrecarga dele aí vai ser baixa. Então, você faz a composição no metabolismo e de BUTG ponderado em 60 minutos, considerando os 15 minutos dessa pausa, por exemplo, né, e você melhora o BUTG médio ponderado, você melhora a taxa metabólica ponderada, né, em 60 minutos, e com isso você resolve o problema. Você, né, faz aí a redução, né, do valor de exposição dele para um valor abaixo do limite de exposição com essas medidas. Né? Então, a norma, mais uma vez, coloca aqui para a gente uma sugestão, mas nada impede que a gente adote isso quando o nível de ação for ultrapassado. Continuando nas medidas corretivas para os ambientes fechados ou com fontes artificiais de calor, além do subitem anterior, a organização deve adaptar os locais e postos de trabalho, reduzir a temperatura ou a emissividade das fontes de calor, utilizar barreiras para o calor radiante, adequar o sistema de ventilação do ar
e adequar a temperatura e a umidade relativa do ar. Então vamos lá, vamos fazer uma análise nessas medidas aqui. Se eu adaptar os locais e os postos de trabalho, eu posso diminuir o tempo de exposição e posso diminuir também a taxa metabólica desse trabalhador. Tudo isso vai interferir na sobrecarga térmica dele. Se a gente reduz a temperatura ou a emissividade das fontes de calor, a gente pode diminuir o valor da temperatura do termômetro de globo. O termômetro de globo, pessoal, ele representa, se for em ambiente, como está dizendo na norma, ambiente fechado com fonte artificial de calor, o termômetro de globo ele representa 30% do IBUTG. Né? Então é uma medida de ação, uma medida de ação bem relevante. Se a gente utilizar barreiras para o calor radiante, é a mesma coisa. A gente vai reduzir a temperatura do termômetro de globo também. Se a gente adequa o sistema de ventilação, a gente interfere na temperatura do termômetro de bulbo úmido natural. Esse tem 70% de relevância no IBUTG. Né? A gente multiplica 0,7 pelo valor dessa temperatura, 70% de relevância. Então, qualquer ação que você implementa aqui relacionada à ventilação e você consegue aumentar a ventilação, né, a gente tem essa ação tem uma importância muito grande no resultado final. Nós podemos também adequar a temperatura e a umidade relativa do ar, que também vão ter relação com o termômetro de bulbo úmido natural. Mais uma vez, ele é muito relevante nas avaliações de calor. Aqui, para ambiente fechado com fonte artificial de calor, né, nós multiplicamos 0,7 por esse termômetro de bulbo úmido natural. E trabalhos no ambiente externo também. Então, ele é o termômetro mais importante. Se a gente consegue melhorar a umidade, corrigir a umidade e a ventilação do ar, a velocidade do ar, então a gente tem aí medidas de ações, né, importantes e que vão colaborar com essa diminuição da sobrecarga térmica. Então essas medidas corretivas, elas podem ser implementadas na fonte de calor. Então quando nós atuamos na fonte de calor? Nós atuamos quando nós blindamos as fontes radiantes, quando nós reduzimos a área exposta da fonte, quando nós reduzimos a temperatura de trabalho e quando nós eliminamos toda a perda ou geração desnecessária de calor. E quando nós atuamos no meio de propagação, nós atuamos com barreiras refletivas entre a fonte e o trabalhador. Nós atuamos no meio de propagação maximizando a distância fonte-trabalhador, pois quanto maior a distância até a fonte, menor é a irradiação infravermelho. Afastando todas as rotinas possíveis das fontes mais intensas. Aumentando a velocidade do ar sobre o trabalhador e reduzindo, por trocas de calor, a umidade relativa do ambiente, nos locais com alta umidade, permitindo a evaporação do suor. E nós podemos também tornar a tarefa menos crítica, reduzindo a carga metabólica envolvida, com algumas ações, como evitar o trabalho manual, mecanizando a tarefa, realizando tarefas em duplas, evitando movimentações, né, fazer com que o trabalhador caminhe no local de trabalho, reduzindo o peso unitário das cargas, ajustando os tempos de exposição nas fases críticas ao calor e introduzindo pausas de descanso térmico. E finalizando aqui o anexo 3 NR9 com as medidas de prevenção e controle, nós temos os requisitos no PCMSO. Então, o PCMSO deve prever procedimentos e avaliações médicas, considerando a necessidade de exames complementares e o monitoramento fisiológico do trabalhador quando ultrapassados os limites de exposição ocupacional. Não existem exames, né, especificados na NR7 para o trabalhador que tem exposição ao calor, então esses exames, quando pedidos, são a critério médico. E fica caracterizado o risco de sobrecarga térmica e fisiológica, com possibilidade de lesão grave à integridade física ou à saúde dos trabalhadores, quando não forem adotadas as medidas previstas nos itens anteriores, no item 4 desse anexo, né, que são as medidas de prevenção, e quando as medidas adotadas não forem suficientes para a redução do risco. Então, se nós implementarmos as medidas de redução do risco, né, e o médico entender que nós demonstrarmos, claro, no nosso PGR que o nível de risco ele tornou-se aceitável, o médico ele pode deixar de pedir alguns exames, de avaliar isso, né, dentro do PCMSO. Agora, se apesar de adoção de todas as medidas, esse risco ainda está lá, por exemplo, num nível moderado, o médico do trabalho ele pode pedir esses exames complementares e fazer o monitoramento fisiológico desse trabalhador. Então,
Item importante, porque o trabalhador exposto ao calor, ele pode ter algumas alterações fisiológicas e daí o médico reconhecendo essa exposição ao calor no nosso PGR, ele vai fazer um monitoramento biológico desse trabalhador. E vamos à hora da revisão, vamos fazer um resumo aqui da nossa aula. Então, essa aula nós trabalhamos especificamente as medidas de prevenção e controle para o calor. Nós começamos vendo ali na NR9 que as medidas de prevenção e controle para cada tipo de risco ambiental estão nos seus anexos específicos. Então, nós fomos lá no anexo 3 da NR9, identificamos ali quais são essas medidas de controle específicas. Mas no texto da NR9 também ela diz que todas essas medidas devem ser implementadas dentro do PGR, né? Então, no PGR nós teremos o plano de ação e lá nós vamos demonstrar as medidas de controle, né, que estão lá no anexo 3 da NR9. Já no anexo 3 da NR9 nós temos dois tipos de medidas de prevenção, as medidas preventivas e as corretivas. As preventivas a gente vai adotar quando o nível de ação for ultrapassado e as medidas corretivas nós vamos adotar quando o limite de exposição for ultrapassado. Nós vimos aqui que todas essas medidas, né, de prevenção e controle, né, elas devem ser implementadas buscando a redução da sobrecarga térmica do trabalhador, onde nós podemos atuar na orientação do trabalhador, na entrega da vestimenta a ele, no fornecimento de água, como medida mais simples, preventiva, mas nós podemos adotar outras medidas, mesmo quando o nível de ação foi ultrapassado apenas. Mas nós podemos adotar outras medidas buscando a redução do calor na fonte e na trajetória. E finalizamos aqui a nossa aula 6, medidas de prevenção e controle para exposição ao calor, do módulo 3, estresse térmico por calor, metodologia de avaliação e medidas de controle. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso tenham ficado com alguma dúvida, envie a sua dúvida ao professor. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima aula.